Galera, passando para agradecer a todos vocês que já usam o meu cupom ICALA na Growth. Isso fortalece demais o meu trabalho, permite que eu esteja sempre aqui trazendo mais conteúdo para vocês. Passando para, além de agradecer, lembrar para vocês que Whey Protein, creatina, pré-treino, tudo isso vocês encontram aqui no site da Growth com o melhor custo-benefício do mercado. Ninguém no Brasil vende produto tão bom com preço tão acessível. Então o link tá aqui na descrição, o cupom é o mais brabo, cupom ICA que você ganha desconto, fortalece comigo, fechou? Muito obrigado, usem e indiquem o cupom ICA, tamo junto. É isso aí, rapaziada, esse aqui é o Extreme Pro no México. Tivemos aí o confronto entre Diego Galindo e Fábio Júnior, confrontando aí pelo título, e vamos dar uma olhada no que esses caras apresentaram aqui e comentar um pouco mais sobre o que cada um levou de melhor pro palco aqui, tá, galera? Inicialmente eles estavam na extremidade do confronto, como vocês podem ver aqui, ó, o Fabinho aqui do lado direito e o Diego do lado esquerdo, mas conforme foi passando aí as poses, eles automaticamente foram movidos pro centro, tá, galera? Então o Fabinho e o Diego, eles dividiram o centro do palco e fizeram a briga pelo título. Vamos dar uma olhada pose a pose aqui para ver o que é que a gente consegue tirar de convicção dessas poses aqui, tá? O câmera, cara, e aqui vai o primeiro ponto. Se vocês repararem, essa câmera que está lateral assim, ela é muito melhor do que essa câmera que está aberta aqui. E por isso o cameraman ele tenta usar essa câmera aí, né, cara? A gente sabe que para o fisiculturismo ideal seria a qualidade, por exemplo, dessa câmera nesse ângulo aqui. Infelizmente a gente não tem, então vamos tentar pegar um framezinho em que eles estão na pose aí, para a gente poder comentar, beleza? Então vamos só esperar aqui, o câmera ele vai abrir mais uma vez, ele dá uma passada ali nos atletas. Ok, acho que isso é um frame legal aqui pra gente comentar. É claro que a qualidade de imagem não tá tão boa, mas aqui a gente já vê algumas diferenças entre os atletas, tá, galera? Inicialmente aqui, o que é que a gente vê uma diferença? A gente vê uma diferença na cintura escapular dos dois aqui. Essa distância de ombro a ombro, nos pontos das dorsais, acaba que o Diego Galindo ele tem uma vantagem com relação a isso. Como o Galindo tem uma vantagem com relação a isso, e vejam como os pés do Fabinho, ó, abrem um pouco, mas o do Galindo abre também, o Galindo acaba aqui, ó, fazendo esse aspecto em X um pouco melhor com relação ao Fabinho, né? O Fabinho tem um X também, mas o fato simplesmente da dorsal do Diego Galindo ter um pouco mais de expansão, faz com que o X dele fique um pouco mais impressionante. Acho que o Diego ele tem isso aqui como ponto forte nessa pose. O ponto forte do Fabinho, os braços de Fabinho são absurdos e fortes, e a densidade e a condição que o Fabinho levou para o palco foi impressionante, tá, galera? Então, essa é uma daquelas poses que eu prefiro o Fabinho pela quantidade de massa, pela densidade, mas quando você pensa em Classic Physique, talvez desse para se entender a vitória do Diego Galindo devido à linha, devido a essa expansão da dorsal dele que tem um pouco maior, que acaba acentuando o X dele, né? Fica com a cintura minúscula com um vácuo muito potente. O Fabinho acaba não trazendo o vácuo aí. Então, assim, pra mim, Fábio Júnior, dá pra se entender o Diego Galindo vencendo essa pose. Eu também vejo aí argumentos pra dar essa vitória na pose pro Diego Galindo, beleza, galera? Então, eu acho que essa pose de frente aí depende muito dos árbitros de verdade. E agora a gente vai pro peitoral de lado. Peitoral de lado que é uma excelente pose dos dois. Aqui a gente tem um Galindo, um Diego Galindo que posa um pouco mais ereto, né? Um pouco mais retão aqui, ó. O Fabinho ele tem esse ângulo aqui, ó, maior na flexão do joelho aí, acaba ficando um pouco menor na pose. O fato dele posar assim, ele acentua aqui, ó, o femoral dele, que é bem forte, né? Acaba sendo superior ao femoral aqui do Diego Galindo. O quadríceps dele também é bom, do Galindo também é bom. Existe uma diferença muito grande de massa nos braços e no ombro, mas especialmente no peito, galera. Devido a essa diferença de massa, eu acredito que o Fabinho vence essa pose aqui até com a larga vantagem aí para cima do Galindo, tá? Se a gente voltar aqui, ó, fazer um pause mais uma vez, né, vamos colocar eles armando aqui. Não vai pegar ele armando, mas olha os braços aqui, ó, o tríceps especialmente do Fabinho, dá 2 tríceps do Galindo. O ombro do Fabinho aqui, ó, é muito mais encaixado, né? O desenvolvimento dessa parte mais baixa aqui, ó, dessa porção lateral, essa parte aqui mais próxima aqui, ó, acaba sendo bem maior. Deltoide anterior e posterior, tudo muito bem desenvolvido, ombro muito redondo, tríceps melhor, bíceps melhor, e o peitoral nem se fala. Eu acho que o peito do Fabinho aqui deve dar uns 3, 4 peitoral aí do Diego Galindo, beleza, galera?
E agora a gente vai para uma pose que novamente é gritante a diferença aí, especialmente a diferença de qualidade de massa e quantidade de massa muscular que o Fabinho tem nas costas. O Diego Galindo ele tem uma pose muito boa também, cara. Eu gosto dessa pose dele. Porém, vocês vão notar que existe uma diferença de espessura muito grande, né? Olha só, essa pose do Fabinho beira a perfeição, cara. Eu adoro as proporções dessa pose, tá? Eu acho que, ó, a dorsal aqui, ó, fica muito encaixada nos quadríceps. Esse X fica muito acentuado, fica muito bonito. O femoral do Fabinho aqui, ó, todo marcado aqui embaixo, tá vendo? Ó, a qualidade da imagem não tá tão boa, mas os femorais estão muito marcados, assim como o glúteo dele, que tá redondo, porém não é aquele redondo com água ou com gordura, é aquele redondo pelo formato do próprio glúteo, mas com uma qualidade absurda, cara. Aqui a gente tem toda a dorsal bem separados, os músculos escapulares com bastante detalhe, o latíssimo do dorso aqui com muito preenchimento, o trapézio, toda a região do trapézio médio, trapézio descendente aqui muito boa na pose, e os braços do Fabinho muito bem aqui, bíceps e tríceps além do ombro, cara. Essa é uma pose, cara, que beira a perfeição. Na minha opinião, essa é a pose mais forte do Fabinho e é uma pose que beira a perfeição. Eu sou fã dessa pose nas proporções, na qualidade, na simetria, muito bom, muito denso, uma pose assim, cara, de top contender do mundo, cara. Sinceramente, esse tende a ser um dos melhores back double biceps do mundo. O Galindo, vejam como ele tem uma pose boa também. O glúteo tá bom, a perna fica grande. Porém, de costas ele já não expande tanto quanto de frente, tá vendo? Como o Fabinho parece até mais expandido do que ele de frente. E aí o X dele fica um X ok, né? Como fica um X ok no Fabinho de frente. Só que a diferença de massa muscular nos braços, nos ombros e não na própria dorsal por inteiro é muito grande, rapaziada. Então, novamente, é mais uma pose que eu acho que o Fabinho vence. E vence assim, cara, com uma vantagem considerável também. Eu acho que o front double biceps é a pose em que se pode ter dúvidas ali quando você coloca dois atletas diferentes. Um atleta que tem mais a linha voltada para classic ali com um atleta que concentra mais massa muscular. O resto das poses, cara, abdominais e coxa também, mas assim, eu acho que o front double biceps, ela é a pose que às vezes você pega um cara com a linha mais classic, com a linha mais bodybuilder pesado, e você encontra argumentos para dar a pose ao cara da classic na classic, como foi o caso que eu expliquei aqui do Fabinho e do Galindo. Mas nas outras poses, peitoral de lado eu acho que o Fabinho venceu, back double biceps eu acho que o Fabinho venceu, e essa pose aqui eu acho que o Galindo vence, né? Essa é uma pose que o Fabinho não fica tão bem, ele não consegue trazer o vácuo. Vejam, isso aqui eu acho que é o que mata, rapaziada, ó. Ele fica curvado para dentro, ó, tá vendo, ó? Ele fica meio que curvado para dentro, então a silhueta não fica tão boa. Se você for desenhar aqui com a seta, ó, a silhueta dele não vai ficar tão boa, não fica aquela, fica parecendo uma ampulheta aqui, né, cara, mas fica uma ampulheta um pouco estranho. Já o Diego Galindo não, o Diego Galindo ele puxa um vácuo muito profundo, que isso por si só já deixa a pose dele muito mais agradável, porque o Fabinho ele se encolhe para contrair o abdômen, então ele joga a cintura lá para trás, meio que fica um V assim, eu particularmente não gosto tanto, e o Galindo ele fica totalmente ereto, galera. Apesar da silhueta dele não ficar tão bonita aqui também, ó, eu acho que não ficou das melhores aqui, mas eu ainda prefiro essa pose do Galindo. Eu acho que essa pose do Galindo ela cai muito melhor para Classic nessa execução do que essa pose do Fabinho. Então, essa aqui seria a pose que eu daria vitória para o Galindo. A cintura fica ridiculamente fina, as pernas fatiadas, bem boas. Aqui ele esconde o volume de ele esconde, né, na carência, né, do volume de braços. Ele consegue trazer aqui, ó, essa região aqui quando você faz o abdominal e coxa, né, essa região aqui da dorsal, expandido muito, mostrando bastante. Então, para mim, uma pose carimbada aí, vitória do Diego Galindo, tá, galera? Mas eu não acho que seja suficiente para a desvantagem que ele leva aí, tanto na pose de back double biceps quanto na pose de peitoral de lado. Aqui é uma parada que eu achei que parou o mundo. Muito boa a pose dos dois, mas a gente consegue perceber aqui, ó, com muita clareza o glúteo do Fabinho quando comparado ao glúteo do Galindo, o femoral do Fabinho quando comparado ao femoral do Galindo, o braço e o ombro do Fabinho aqui, ó, quando comparado ao ombro e o braço do Galindo, e também até a própria dorsal, né? A dorsal do Fabinho acaba tendo aí um pouco mais de massa muscular. Então, essa pose evidencia praticamente tudo o que eu comentei aí durante esses confrontos. Por isso que eu acho que o Fabinho tem tudo para vencer esse show. Se ele não vencer, de verdade vai ser uma surpresa para mim. Eu tô dizendo isso aqui, mas nesse vídeo você já tem o título de quem venceu esse show. Então, se o Fabinho realmente venceu, é por isso.
A única forma de eu ver o Diego Galindo batendo o Fábio Júnior nesse show é se os árbitros quiserem dizer que o Diego tem mais uma pegada classic, se encaixa muito melhor na classic do que o físico apresentado pelo Fabinho. Porque assim, as proporções de Fabinho melhoraram demais, ele tá muito denso, muito seco e muito grande. Então, sinceramente, eu não enxergo motivos para ele ser derrotado aqui. O Galindo é um excelente atleta, mas nesse momento o Galindo tem mais necessidade do que o Fabinho, beleza, galera? Então vamos ver aí a premiação e quem foi o grande campeão desse show na sequência do vídeo.